Lucas 22, versos 28 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Verso 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto. Pedro disse o quê, gente? Estou? O Senhor tinha acabado de dizer: quando você se converter. E ele respondeu dizendo: Senhor, eu estou? Só Deus, né? Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. E tornou Jesus a dizer: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tu negues que me conhece. Somente até aqui, você diga amém por essa palavra. Amém. Ainda antes de tomar assento, de pé como nós estamos. No 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai liberar uma palavra de ordem profética sobre a vida dessa pessoa, tá? No 3, você vai virar para ela e vai dizer para ela desse jeito, você vai convencê-la. Você vai dizer assim: você é trigo. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3. Também já vi que você é ansioso. No 3, você vai olhar e vai dizer: você é trigo. Ouviu? Trigo. Você vai dizer isso para ele: ouviu? Trigo. É 1, é 2, é 3. Diga aí. Você é trigo. Ouviu? Trigo. Você é trigo. Amém? Senta dando glória a Deus aí. Ô glória, vou te dar mais uma chance. Senta dando glória a Deus. Ô glória, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ler para você, sentado aí como você está, Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Olha o que diz o texto. Jesus propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, tu não semeaste a boa semente no teu campo? Como então agora está cheio de joio? E respondeu-lhe ele: um inimigo foi quem fez isso. E disseram-lhe os servos: queres que vamos lá e arranquemo-lo? Porém ele disse: não. Porém ele disse o que, gente? Não. Ele disse o que, gente? Não. Os servos foram lá, viram que o campo estava cheio de joio, perguntou: Senhor, o que houve aqui? O Senhor não plantou só a boa semente? O Senhor quer que nós vamos lá e arranquemos agora o joio? E aí o Senhor respondeu o que, gente? Não. Eu quero que você grave muito bem isso. O Senhor, o dono do campo, respondeu o quê? Não, não arranque, não arranque. Não é para arrancar. Não arranque, não arranque. O inimigo fez isso, não arranque. Porque senão, para que ao colher o joio, vocês não arranquem também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até o dia da ceifa. E então direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio,
atai-o em molhos para o queimar, e então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Então veja, é o próprio Jesus que está propondo uma parábola para que os seus servos identifiquem de que forma é comparada a vida do homem no reino dos céus. Eu digo isso porque o tema é felizes, né? Continua. Porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus vai propor uma parábola, não só essa. No capítulo no capítulo 13 de Mateus, ele vai sair propondo uma atrás da outra, várias, a fim de fazer não só com que os seus discípulos, mas a multidão que o seguia, compreendesse o que é a manifestação do reino de Deus, o que é o reino de Deus, de que forma esse reino pode ser compreendido, e não só compreendido, mas vivido por nós, porque ele não espera que nós venhamos compreender a manifestação desse reino só naquele grande dia, quando fomos arrebatados, ou quando ele vier buscar a sua igreja. Não, ele quer a compreensão da manifestação desse reino aqui na terra. Por isso a oração do Pai Nosso, aquela que Jesus ensinou aos seus discípulos, ela não dizia que nós venhamos ir ao teu reino, mas ela dizia que venha o teu reino a nós, aqui na terra. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então não é para aqui subir, é para lá descer sobre nós. E aí, então ele vem fazendo os seus discípulos terem a compreensão de como é que esse reino se manifesta aqui na terra. E é necessário essa compreensão para você entender que não são anjos que vão manifestar o reino de Deus aqui na terra, não são apenas pessoas de poder ou de cargo eclesiástico que têm autoridade para manifestar o seu reino aqui na terra, mas são todos aqueles que foram chamados e foram feitos filhos de Deus. Receberam também com ele autoridade, ao serem feitos filhos de Deus, também de manifestar o seu reino aqui na terra. Quando Jesus envia os seus 12 discípulos, antes de ser entregue à cruz do Calvário, antes da ressurreição, e depois dando continuidade em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, quando ele é assunto aos céus, ou seja, quando ele em carne não vai mais estar com a sua igreja aqui, antes de tudo isso, ele já vai delegar poder aos seus. Ele vai dizer assim: eu vos dou o poder. E que poder é esse que o Senhor delegou aos seus? Um poder que só aqueles que estão constituídos no reino de Deus têm autoridade para manifestar. Então aqui você já começa a compreender que não é só conhecer o nome de Jesus, mas é ter autoridade para no seu nome manifestar o seu poder. Foi isso que ele disse aos seus discípulos: vocês se maravilham com aquilo que eu faço, mas em meu nome vocês farão coisas muito maiores. Aí ele vai dizer aos seus discípulos que lhes dá autoridade, porque a autoridade é direito de exercer poder. E o que é poder? Direito de exercer autoridade. Então quando Jesus disse aos seus discípulos, antes de ir para a cruz, antes de ressuscitar e antes de ser assunto aos céus, quando ele disse eu vos dou poder, ele está dizendo e eu vos dou autoridade. A autoridade para quê? Para usar esse poder, a autoridade para manifestar esse poder. Então quando a gente diz felizes é quem tem direito de usar autoridade. Felizes, o que o salmista disse? Ele disse assim: como são felizes os que temem o teu nome. Aleluia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo como é bom você caminhar em segurança, como é bom você ser representante de um reino sempre eterno. Quando você está em algum outro país, quando você está fora da sua cidadania e você acha a sua embaixada, isso te dá um alívio tão grande, irmão. Você sabe que você está seguro. Quando eu tenho a oportunidade, o Senhor me leva para uma outra nação. Quando eu chego naquela nação, logo que eu piso em solo, no território estrangeiro, a primeira coisa que sobe no meu celular é uma notificação com o número da embaixada. Quem aqui já viajou para fora sabe qualquer operadora, independente da operadora. Quando você pisa numa nação estrangeira, a primeira notificação de mensagens que sobem lá é a notificação do seu código. Eles te dão um número
e te dão o número da embaixada, dizendo, ó, qualquer coisa que aconteça, resumindo, né? Você vai ligar para esse número, é o número da sua embaixada aqui nessa nação, e você vai dar esse código aqui, é o número. O que é aquele código? Aquele código vai te dar acesso para você ser reconhecido na embaixada como alguém daquela nação, da sua nação, numa embaixada distante. Então veja, é isso que Jesus está fazendo. Qual é o código? O código é Jesus. Aí olha o que ele diz, e eu vos dou poder. E eu vos dou poder. O que é isso? Eu vos dou autoridade. E aonde? Só aqui em Jerusalém? Não, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o que nós vamos fazer lá, Senhor? Vocês pisarão serpentes e escorpiões. Vocês vão ter poder para desatar cadeados de ferro, ferrolhos de bronze. Vocês comerão coisas mortíferas e essas coisas não lhes farão dano algum, porque eu vos dou poder, eu vos dou autoridade. Ele diz assim, vocês chegarão numa nação, numa pátria ou numa cidade e dirão, paz seja convosco. E se vocês forem bem recebidos, a paz que é com vocês, ou seja, a paz da vossa autoridade, vai se assentar sobre aquela cidade, reino ou nação. E se vocês forem mal recebidos, vocês têm autoridade para levar embora a paz que vocês carregam daquela região. Tamanha é a autoridade que eu vos dou, porque ele disse, eu vos dou poder. Poder. E eu vos dou poder, muito poder, irmão, muita autoridade. Agora, essa foi a palavra que ele liberou. E o poder, de fato, veio quando? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque o mesmo Jesus que disse, eu vos dou poder, antes de ir embora, disse para ele, portanto, ou seja, uma coisa está ligada à outra. A palavra está sobre vocês e vocês vão receber o cumprimento dela, desde que, ou seja, portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que essa palavra se cumpra. Por quê? Jesus não tem interesse em testemunha que não tenha poder. Todo aquele que manifesta o reino de Deus, ou que deveria manifestar o reino de Deus, se o fizer sem poder, envergonha o reino. Então o que Jesus vai dizer aos seus discípulos? Ficai até que do alto sejais revestidos. Até que vocês sejam o quê? Tomados de poder. O batismo do Espírito Santo com fogo, não só na descida do cenáculo, mas hoje sobre cada um de nós. Qual é o seu principal propósito? Fazer o homem falar com Deus? Não, fazer o homem ser revestido de poder. Esse é o principal propósito. Existem outros, mas esse é o principal propósito. Sermos revestidos de poder, para quê? Para termos autoridade para manifestar esse reino do qual cremos, esse reino do qual profetizamos. Quem aqui já viu alguém manifestando o nome de Jesus sem poder? Dá uma vergonha alheia. Quem aqui já viu alguém tentando expulsar um demônio e o demônio não saía? Quem aqui já viu alguém dizendo que era crente dando mau testemunho? E o que é isso? Isso são pessoas que acreditam fazer parte de um reino do qual elas não têm poder e autoridade para exercer esse reino. Então quem não tem poder só passa vergonha. Eu quero que você olhe para alguém que está ao seu lado e diga isso agora para essa pessoa. Diga assim para ela, se não tiver poder. Diga, se não tiver poder, vai passar vergonha. E se está passando vergonha, meu irmão, não vai manifestar o reino de Deus, porque o reino de Deus não é um reino de vergonha, é um reino de poder, é um reino de autoridade, é um reino de honra, é um reino de integridade. É por isso que nós devemos buscar o poder de Deus. Crente não pode viver sem poder. Crente não pode viver sem o direito do exercício da autoridade que já lhe foi concedido como herdeiro de Deus. Você tem que ser poderoso, meu filho. Você tem que ser poderosa, minha irmã. E você tem que parar com esse conceito de achar que ter poder e que fazer uso da manifestação desse poder é incoerente à humildade, é incoerente ao reino de Deus. Você não me irrita, não. Incoerente ao reino de Deus é não ter poder para manifestar o seu reino. Incoerente ao reino de Deus
É falar sobre coisas das quais eu não tenho autoridade para exercer. Incoerente no reino de Deus é andar com a Bíblia e não saber a palavra. Incoerente no reino de Deus é conhecer hinos e não cantar com autoridade. Incoerente no reino de Deus é ser batizado no Espírito Santo com fogo, ter a evidência do falar em línguas e não falar em línguas nunca. Isso é que é incoerência. Quando João, revestido de muita autoridade para anunciar o reino de Deus, porque ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Olha isso, ele era tão poderoso em anunciar e em ser representante oficial daquele que prepara o caminho para a manifestação do reino de Deus aqui na terra, que o povo, vendo ele pregar com tanto poder, começou a achar que ele era o próprio Cristo e o Messias prometido, ao ponto que perguntavam para ele: por quê? Para pensar, o homem pregando no deserto, sem retorno, sem microfone, sem púlpito, sem parede, sem acústica, sem nada. O texto diz que uma multidão enchia o deserto quando João pregava. Meu irmão, uma multidão no deserto não é igual uma multidão dentro da igreja, não. A igreja tem paredes que delimitam a proporção do espaço. No deserto, como é que você enche o deserto? Não há limites. Então é mais cabeça à vista de João do que grão de areia debaixo dos seus pés. E ele pregava com poder e autoridade. E o culto de João era muito pedagógico, por isso era muito repetitivo. João não tinha mensagens diferentes todo dia. Para você que só quer novidade, você ia odiar o culto de João. O culto de João é extremamente doutrinário. Na segunda ele fala uma coisa, na terça ele fala a mesma coisa que falou na segunda, na quarta ele fala a mesma coisa que falou na segunda e na terça, na quinta ele repete a mensagem, na sexta ele prega a mesma coisa de novo, no sábado ele descansa, no domingo de manhã ele diz de novo: arrependei-vos, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A sua mensagem era tão poderosa, complete aí para mim, a sua mensagem era tão... apesar de ser repetitiva, ela era tão poderosa, que os sacerdotes e fariseus que tinham todo acesso ao templo gostavam de ir ouvir João. Não gostavam do que ele falava, mas ia lá para ouvir toda vez. Este é o poder de quem tem autoridade. Não vão concordar com tudo que você diz, mas vão sempre parar para ouvir quando você fala. Quando você tem autoridade, essa é a diferença. Eles iam lá para ouvir João ministrar. Aí eles pensavam que no culto de João não tinha revelação, né? Culto é só um termo que eu estou usando para a gente entender aqui. E eles diziam: raça de víboras, porque eles pensavam assim na cabeça deles: que esse homem aí todo esquisito pensa que é para se dirigir a nós dessa maneira? Será que ele não sabe que nós somos filhos de Abraão? E aí o que João dizia? E vocês? Ele só não dava nome, mas ele sabia quem era. Ele dizia: e vocês que estão aí me ouvindo, pensando, quem ele pensa que é para falar com a gente assim? Porque sois filhos de Abraão? Pois fiquem cientes, se vocês não se arrependerem, até dessas pedras Deus suscita filhos a Abraão. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Produzi pois para si, olha o que ele dizia, produzi pois para si. Ele dizia: meu discurso não é duro por causa de mim não, meu discurso é duro porque o coração de vocês é duro. Produzam para vocês, ou seja, não é para escape da minha vida não. O que ele está dizendo? Eu sou livre, eu sou salvo, eu estou no exercício do meu ministério, são vocês que estão endurecidos. Então ele dizia: produzi pois para si frutos dignos de arrependimento. Rapaz, o cabra era tão marreta, tão poderoso, tão fogo, tão glória, que começaram a dizer: é ele o Cristo, só pode ser ele. Quem é que enche o deserto com uma palavra tão dura, tão revestida de poder e autoridade, se não for o Messias? Aí não aguentaram, começaram entre eles, chegaram no ouvido de João: João, fala a verdade para a gente, tu és o Cristo? Aí o texto diz assim: e falou a verdade e não mentiu, dizendo: não o sou. Mas olha o que eu acho lindo em João: ele não é quem eles pensam que ele é, mas ele sabe direitinho quem ele é. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele não demonstra falsa humildade quando dizem o porquê que estão achando que ele é o Cristo. Por que estão achando que ele é o Cristo? Eles dizem assim: porque tu és poderoso. Então, sem medo de errar, diga aí: João Batista era o quê? Poderoso. Fica com medo não, João Batista era o quê? Poderoso. Era poderoso. Aí disseram assim: só pode ser o Cristo. Vocês acham que eu sou o Cristo por quê? Estou resumindo a história. Ora, porque tu és poderoso. Olha como ele responde: mas o que vem após mim
que é nascido antes de mim, porque é primeiro do que eu, ele é mais. Não, eu glorifico ao Senhor que é mais, mas nessa hora aqui, eu não estou glorificando porque o Senhor é mais, Ele o é, sempre será eternamente. Eu estou glorificando aqui pela consciência de João, em dizer assim, sim, eu sou poderoso, e isso não muda um fato, o quê? Que Ele é mais poderoso do que eu. Então olha o que Ele está dizendo, eu tenho consciência de que eu, de verdade, tenho poder, porque Ele não diz, eu não sou poderoso, eu sou coitadinho. Ele não diz, não, eu sou um Zé, ninguém é ruim. Ele sabe que Ele é apenas uma voz, mas Ele sabe que é uma voz poderosa. Ele diz assim, aquele que vem após mim, que é nascido antes de mim, porque é maior do que eu, este é mais poderoso que eu. Se ele está usando um hiperlativo para dizer o quão poderoso é Jesus, ele não está usando um diminutivo para dizer o quão menos poderoso é ele. O que ele está dizendo é, vocês estão certos, eu sou poderoso sim, sou poderoso porque ele me deu autoridade para manifestar o seu reino, sou poderoso para que vocês pensem, de certa forma, que eu posso até ser ele, mas na verdade não sou. Isso tudo é para vocês verem que se vocês gostam de mim, imagina ele. Se vocês veem poder em mim, imagina o que vocês verão nele. Olha o que é que ele está dizendo nas entrelinhas, gente. O que ele está dizendo é o seguinte, olha o que ele diz. Aquele que vem após mim, que é nascido antes de mim, porque é maior do que eu, ele vos batizará com fogo. Olha o que ele está dizendo. Eu só vos batizo com água para arrependimento dos vossos pecados, mas ele vos batizará com fogo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu batizo vocês para arrependimento, ele batiza vocês para revestimento. Ele vai fazer algo que eu não posso fazer, porque ele é mais poderoso que eu. Agora, reconhecer o quão mais poderoso Jesus é e sempre será, fez João Batista diminuir o poder que ele sabia que tinha? Fez, gente? Fez não. Poderoso como era, ele disse que eu diminua. Poderoso como era, ele dizia, e ele cresça. Poderoso como era, ele dizia, que ele apareça e eu suma. Você percebe, alguém aqui consegue perceber que João Batista consegue não diminuir o que Deus faz na vida dele para diminuir a si mesmo? Vou repetir. Alguém aqui consegue perceber que João Batista consegue não diminuir o que Deus faz na vida dele para poder diminuir a si mesmo? É a mesma pessoa que não diminui o que Deus faz, mas consegue diminuir a si mesmo. A gente pega tudo e faz uma coisa só. Para diminuir a si mesmo, você diminui seu lugar no reino. Para diminuir a si mesmo, você diminui as coisas que Deus te entregou. Para diminuir a si mesmo, você diminui teu poder e tua autoridade, porque você não consegue diminuir a si mesmo e manter as coisas que Deus fez grande. Você bota tudo no mesmo saco emocional e começa a andar por aí como se fosse aquele desenho do sei lá como é que é aquela raposa lá que ela ficava, ó vida, ó céus. Olha de novo para quem está ao teu lado e diga, tu é poderoso. Poderoso. Pare de agir como se não fosse. Pare de agir como se não tivesse. Pare de agir como se não tivesse sido chamado, como se não fosse escolhido. Ei, se endireita nessa cadeira aí, poderoso. Bora, se endireita aí, poderosa. Jesus deu aos seus discípulos poder. E agora na celebração da última ceia, que foi aonde nós lemos aqui nessa noite, ele vai trazer uma lição extremamente, mais uma, esclarecida da manifestação do reino de Deus. E a pessoa que ele vai usar para esclarecer isso definitivamente é a vida de Pedro. Na celebração da última ceia, Jesus, o traidor, vai se autodenunciar, se retirando do meio dele Judas. Jesus vai cear com seus discípulos, sabendo que é a última ceia e que daqui a poucas horas ele será capturado para ser crucificado, nesse texto aqui de Lucas 22, onde nós lemos. É interessante porque Jesus é muito equilibrado. Ele sabe que vai ser preso e vai viver o maior momento de angústia e de dor da sua vida. Mas ainda assim, o texto diz que depois de cear, ele vai puxar um hino, ele vai cantar um hino.
Rapaz, se um culto que a gente presta para ele, a gente já sente a sua presença, imagina um culto onde o homenageado também é o dirigente. Aí Jesus vai lá e canta um hino. Para pensar, imagina o que seria Jesus cantando um hino na ceia. Aí está lá cantando, rapaz, um momento único, um momento que ele mesmo diz que só se repetirá mais uma vez naquele grande dia. Que glória! E os discípulos estão tendo a oportunidade de participar daquele momento. Dentro desse momento e dentro desse contexto, que coisa linda, um impacto da presença de Deus ali naquele lugar. Só que aí, esse momento acaba e Jesus, ele começa a dizer o que vai acontecer com ele. E começa a preparar eles para a sua retirada. Complete aí para mim, por favor. Começa a preparar eles para a sua retirada. Isso, só para a gente ir acompanhando junto. Porque ele já sabe que daqui a pouco ele será entregue e os discípulos precisam dar continuidade àquilo que ele ensinou para que o reino de Deus continue se manifestando aqui. Quando ele começa a falar sobre a sua retirada, um quebra-pau começa a acontecer na hora da ceia. Ou depois da ceia. E a gente fica se perguntando como é que numa ceia gloriosa, onde Jesus, o celebrado é também o dirigente, ele parte o pão, ele é o próprio pregador e ele é o ministro de louvor. E ele canta um hino e é coisa gloriosa. Como é que depois de um culto, abre aspas, depois de um culto desse, o pau quebra? É igualzinho a gente. Quantas vezes a gente sai de um culto glorioso e na cantina a gente já arruma confusão. A gente fica se perguntando, meu Deus, eu acabei de... Rapaz, começou uma briga entre eles. Por que você sabe, Camila, que foi uma briga? Porque o texto diz que eles começaram a levantar a voz. E como dizia a vovó, quando um não quer, a dor não briga. Se mais de um está levantando a voz, é porque a briga está generalizada. Rapaz, acabaram de cear com o próprio Cristo e começaram a discutir. E sabe qual era a discussão? Visto que Jesus estava falando da sua retirada, começaram a discutir para saber quem seria o maior no meio deles. E começou a briga. Quem é que vai liderar depois que ele partir? Quem é que vai cuidar de todo mundo depois que ele for embora? Quem é que vai ser o dirigente? Quem é que vai ser o bambambam? Quem é que vai... Começaram a querer saber quem ia ser o maior. Olha que conversa pífia. Jesus ainda nem se ausentou do meio deles. Mas particularmente eu acho que é isso que Jesus gosta desse determinado tipo de crente. Não é gente que espera Jesus ausentar, é gente que já mostra quem é diante do próprio Jesus. Como quem diz, Jesus, a gente é tudo sequelado mesmo, problemático mesmo, eu sou sanguíneo, Pedro, o outro é colérico, o outro é fleumático, João, o senhor sabe, é meio bipolar. Rapaz, eles começaram a brigar, Jesus teve que intervir. Jesus interviu na briga de todos. Complete aí, por favor. Jesus interviu na briga de todos. Porque ninguém briga sozinho, só que ele advertiu diretamente só um. Quem você acha que começou essa briga? Para ele ter advertido só um, você acha que ele ia advertir só um aleatoriamente? Começou esse quebra-pau para saber quem seria o maior. E Jesus chega e diz assim, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Sabe o que ele está dizendo? Olha o que ele disse, você leu comigo. Assim como meu pai me confiou o reino, eu vou sair daqui depois desse quebra-pau e eu vou dar esse reino. Gente, Jesus é muito crente. Eu vou sair daqui, eu vou pegar o reino que meu pai me deu, eu vou dar para vocês. Tipo assim, vê o que vocês vão fazer com o reino do meu pai, que ele deu para mim, e eu estou deixando para vocês. Aí olha o que ele disse, corroborando o que a gente disse lá na introdução. Não há problema em ser grande no reino. Também não há problema em querer ser o maior. Não há. Porque quando eles começaram a brigar para saber quem seria o maior, olha como Jesus acabou com a briga. Ele não disse que era pecado alguém querer ser maior. Ele disse, porque aquele que quiser ser o maior no meu reino. Então o que ele está dizendo? Você pode galgar esse lugar. Você pode desejar essa posição. Só que olha o que ele diz, só não esqueçam que no meu reino não é assim que você vira o maior, brigando por cadeira, brigando por título, brigando por bandeira, brigando... Não. Aí ele diz, no meu reino o maior é o que serve. Tendo dito isso, ele acabou com a discussão.
Aí ele disse, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. O que Jesus está dizendo? Vocês, eu estou falando aqui, vamos falar rasgado a grosso modo. Vocês são vacilão. Vocês não vigia. Mas quando a coisa aperta para mim, é vocês que estão comigo desde o início. Jesus exalta mais a fidelidade do que os defeitos. Davi não foi amado do Senhor porque não pecava. Davi foi amado do Senhor porque o reconhecia mesmo quando pecava. Não são os nossos defeitos que nos apartam de Deus, são as nossas hipocrisias em não confessá-los diante dele. Oh, meu Deus do céu. Aí ele diz assim, meu pai me confiou um reino, eu vou confiar esse reino a vós. Como quem diz assim, vocês não podem usar esse tempo fazendo o que vocês estão fazendo agora. Aí, tendo dito isso, do nada ele vira para Pedro e diz, Simão, Simão. Chamou ele quantas vezes? 2 vezes. Sabe por que chamou de Simão? Não estou falando com você agora não. Estou falando com essa sua raiz hereditária. Com esse seu Adão que não morre. Chamou ele 2 vezes porque era necessário despertamento. Abre a tua boca para você ser despertado também e complete aí, por favor. Era necessário despertamento. Despertamento. 2 vezes. Despertamento. Lembra quando Moisés estava indo ao Santíssimo da Sarça? O que o Senhor disse para ele? Moisés, Moisés! 2 vezes. Despertamento. Lembra quando Marta estava distraída? Lembra nos afazeres? Marta, Marta, despertamento. Lembra quando ele encontrou Saulo no caminho de Damasco? Ele não disse Saulo, ele disse Saulo, Saulo. Despertamento, como quem diz, pare de achar que você está fazendo a coisa certa, fazendo a coisa errada. Chamou ele 2 vezes e agora chamou na raiz de seu nome, Simão, Simão. Por quê? Porque todo mundo tem o nome que Deus deu e tem uma raiz. Jacó, antes de ser Israel, era Jacó. Sarai era Sarai antes de ser Sara. Abrão antes de ser Abraão. Jacó antes de ser Israel. E Pedro, quando o Senhor o advertia, Simão. Simão, Simão, sabe o que ele está dizendo? Não estou falando com o discípulo que anda comigo não. Estou falando com o rebelde caído que mora dentro de você. Com esse que de tempo em tempo se manifesta contra a vontade de Deus na sua vida. Com aquele que Paulo disse ao escrever a carta aos Romanos, quando ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, porque o querer bem está em mim, mas ocorre que todas as vezes que vou efetuá-lo, encontro outra lei, isto é, nos membros da minha carne, que opera contra o querer bem que está em mim, de modo que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí agora, no meio daquela discussão, Jesus vira para Pedro e diz, Simão, Simão, aleluia. Satanás te pediu a tua vida, quer te cirandar, o que é isso? Peneirar como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a sua fé. Dá uma pausa nisso aqui, presta atenção. Lugar de trigo é na peneira, para você não esquecer nunca mais, complete aí. Lugar de trigo é onde? Lugar de trigo é onde? Então por que Satanás, ao querer peneirar Pedro, que é trigo, Deus interpela? Por que Jesus não deixa ele ir? Porque ele pode ser um vacilão, mas o texto é claro, não pediu para se andar como joio, porque o diabo sabe, você é trigo. É a boa semente que foi semeada, é a semente que representa a humanidade no reino dos céus. Agora, visto que é trigo, por que o Senhor interpelou e não deixou ele para a peneira, se o lugar do trigo é na peneira? Só que o lugar do trigo que é na peneira é o trigo maduro. Deixa eu te explicar como é que é o crescimento do trigo. O trigo, ele cresce dentro daquela gominha que a gente chama de espiga. Quem já viu um galinho de trigo aqui? Nem na ceia, você viu? Já viu? Na decoração? Vou perguntar de novo. Quem já viu um galinho de trigo? Pronto. Aquelas gominhas pequenininhas escondem a semente do trigo. Nós chamamos elas de espiga. Você pega uma semente, planta ela. Por isso que ele diz,
Nela cresce 30, 60 e até 100. Porque uma semente tem o poder de dar até 3 espigas, tendo cada uma 30 sementes. 3 carreirinhas daquela de 3. Você pode contar. Se ela for fraca, ela dá 30. Se ela for um pouquinho melhor, ela dá 60. Se ela for boa, ela nasce 3 ramos de espiga em um único galho de trigo. É por isso que o trigo só perde para a soja até hoje. Porque a soja pode ser geneticamente mexida para ser acelerado o seu crescimento. Mas o trigo, organicamente falando, é a maior semente exportada do mundo até hoje. Países têm a sua determinação do PIB, como o Brasil, por causa do trigo. Nós somos entre os 3 maiores exportadores de trigo do mundo. A cada 5 pratos de refeições servidos no mundo, 3 é brasileiro. Se eu fosse você, eu tinha dado glória a Deus por ser brasileiro. No mundo. Porque ela cresce muito rápido, ela dá um resultado de 100 dias. Então escute isso. Quando ela está madura, você colhe ela, craquela aquela espiga, e na agricultura de Israel naqueles dias, ela era colhida da seguinte forma. E por que eu estou falando naqueles dias? Porque é nos dias que Jesus está usando o exemplo para comparar o reino dos céus e para comparar a vida de Pedro, dentro do reino. Aí o que acontece? Quando a semente está madura, você colhe ela, colhe aquele galinho, craquela aquela espiga, e no último processo de retirada da casca, bota ela na peneira. Vou te explicar o que é craquelar. Quem aqui já teve um cantinho da cutícula em pé duro, ou um pedacinho da unha que saiu e agarra na roupa? É o que faz com a espiga do milho, do trigo. Você craquela ela. Quando ela fica craquelada, igual a sua cutícula e a sua unha puxa fio, é o que a peneira faz na espiga. Quando agarra aquele fiozinho que foi craquelado na peneira, ela rasga a casca. E só fica a semente. Vamos lá, ela rasga a casca e só fica a semente. Quem faz a separação de casca e de semente é a peneira. Então pega o trigo maduro, para você não me esquecer. Pega o trigo maduro. Depois de craquelar, bota ele na peneira e vamos embora peneirar. Ó. Quem aqui já pegou uma peneira aí na vida, já peneirou um meio metro de terra? Nunca peneirou não, minha filha? Ó, você bota aqui. Tem gente que, como eu, não está acostumado, é só aquela peneirinha. Agora tem um povo abusado, eles jogam aqui, pega aqui. Vai peneirando, aí vai arrancando a casca. Como é que a casca sai? Não precisa descascar, olha o que acontece. Quando o agricultor está peneirando aqui, ó, a espiga do trigo, quando ele joga para o alto, na cultura de Israel, os maiores cultivadores de trigo, isso que eu estou falando aqui é livro de história com H, você pode ler que você vai ver, faziam a colheita do trigo onde soprava o vento no oeste da cidade. Que vento é esse? É literalmente onde o vento faz a curva, significa que é onde o vento soprava mais forte, para que eles não tivessem que separar a casca. Então, quando eles botavam o trigo maduro na peneira e jogavam para o alto, por estarem na região oeste da cidade, ou seja, literalmente onde o vento faz a curva e é mais forte, quando ele jogava, a casca ficava leve, porque só tem peso a semente. Então, quando a casca subia, quem levava? E só caía na peneira quem? A casca vai para o vento, mas a semente vai para o celeiro. O agricultor não cultiva trigo para guardar casca, ele cultiva trigo para guardar semente. Só que esse processo que eu acabei de listar para você, ele só é bem sucedido se o trigo estiver maduro. E por quê? Porque o trigo maduro, como é que você sabe quando ele está maduro dentro daquele momento de agricultura? Quando aquela semente fica solta dentro da casca. Então presta atenção. Quando é que o trigo pode ir para a peneira? Quando a semente dentro da espiga está como? Está como? Então você define a maturidade do trigo que está preparado para ir para a peneira, desde que ele esteja solto da casca. Assim, quando a peneira ferir a casca, ela não fere a semente, ela libera a semente. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Agora olha o processo do trigo novo. Por que Deus vai intervir? Porque Pedro é trigo, mas é trigo novo. E é trigo novo por quê? Porque a sua semente ainda não está solta da
Porque a semente é a alma, a casca é a carne. A casca é aquilo que depende dos nutrientes terrenos para desenvolver a sua vida. Todo mundo aqui, antes de entregar a alma para Deus, primeiro passou diante de Deus com a sua carne. Preste atenção nisso aqui. Deus dizia assim para Israel, dizia assim para Moisés, diga a Israel que faça canções com o meu nome, para que os filhos deles se lembrem dos meus feitos e temam o meu nome. Então é muito bonito a gente dizer, eu não adoro Deus pelo que Ele faz, eu adoro Deus pelo que Ele é. Mas antes de aprender a adorar Deus pelo que Ele é, prioritariamente você aprende a adorá-lo pelo que Ele faz. Quem não conseguiu primeiro conhecer o que Ele faz, jamais vai conseguir adorá-lo pelo que Ele é. Então, na prática, a poesia é bonita, mas na prática, a pedagogia é disciplinatória. Você só desenvolve intimidade com Deus depois de reconhecer quem Ele é. E como eu faço isso? Você só sabe quem Ele é se souber o que Ele faz. Você não respeita um Deus que não faz. Você não respeita um Deus que não tem. Você não respeita um Deus que não pode. Por que Israel tinha dificuldade de ter somente Deus como Senhor e se curvava a ídolos feitos por mãos de homens? Ele vai explicar para Jeremias na casa do oleiro, no capítulo 18, quando ele diz assim: ó Israel, como o barro se quebra ou se molda na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que ele está dizendo? A revolta de Israel em me adorar é porque eu, diferente dos outros deuses, eles não têm poder de manipulação alguma sobre mim. Dentro da cultura brasileira, para você entender, tem um santo que é chamado de casamenteiro. Eu já vi a forma como esse santo é tratado diversas vezes dentro da nossa cultura, e estou falando da cultura brasileira. Por exemplo, eu já vi gente, isso também é errado, eu já vi gente dizer, abrindo geladeira de amigo meu e o santo estava lá. Aí eu disse, menino, o que esse santo está fazendo aqui? Aí a pessoa dizia, não, porque eu dei prazo para ele, que se eu não namorasse ou casasse até tal dia, ele ia ficar de castigo. Quantas vezes eu cheguei na casa da minha avó por parte de pai, e no lugar onde tinha o altar da adoração dos deuses que ela constituía como Deus para a sua vida, eu via a santa de cabeça para baixo e eu dizia, eu consertava. Aí eu passava no corredor e consertava. Passava no corredor, estava de cabeça para baixo, eu passava e consertava. Quando ela me viu consertando, ela disse, quem mandou você fazer isso? Eu falei, uai, tem que ficar de cabeça para baixo? Aí ela disse, tá assim porque eu dei um prazo, uma bênção até tal dia. Não me deu, está de castigo. Ídolos constituídos por mãos de homens, a criatura exerce nível de domínio e poder sobre eles. Por que Israel tinha dificuldade de adorar somente ao Senhor? Porque eles não constituíam poder algum sobre o Deus que eles adoravam. Mas o Deus que eles adoravam, adorando ou não, constituíam poder pleno sobre eles. Então era um jeito de Deus dizer, assim como não pode o barro dizer ao oleiro, por que me fazes assim? Assim sois vós na minha mão. O que Deus está dizendo? Jeremias, diga para Israel que ela não me manda, sou eu que mando, que quebro, que envergo, que viro de cabeça para baixo e faço o que quero. Faço o que quero. Há uma dificuldade, por quê? Agora Deus vai intervir no plano do adversário de peneirar Pedro. Por quê? Porque Pedro é trigo, mas é novo. E o trigo novo ainda depende do que Deus faz para reconhecer quem Ele é. A alma dele não está pronta, a fé dele não está pronta. Ele ainda não está maduro, ele vai ficar, mas ele ainda não está. O investimento feito nele foi do próprio Jesus Cristo, assim como em cada um de nós. Então, na verdade, preste atenção, Jesus não está protegendo só Pedro, Jesus está protegendo o investimento que ele está fazendo na igreja. Jesus discipulou Pedro 3 anos e meio, mentorou Pedro 3 anos e meio, e agora o diabo quer peneirar, só que ele ainda é trigo novo. E o que é o trigo novo? O trigo novo ainda é trigo, só que ele ainda está apegado à casca, porque nós identificamos que o trigo só está maduro para ser peneirado depois que a semente está solta da... Só que o trigo novo depende da casca para continuar sugando os nutrientes da terra e continuar crescendo. Então, no trigo novo, a semente do trigo ela está colada na... São as pessoas que ainda dependem do que Deus faz para reconhecer quem Ele...
São pessoas que ainda dependem de ver e viver coisas aqui na terra para identificarem coisas que Deus quer comunicar no céu. E não há pecado nenhum nisso, isso é processo, isso é tempo. E não há aqui quem diga que não passou por ele, ou que não vai passar. Então por que Jesus intervém? Porque senão todo o investimento de Pedro será destruído por ele ser provado antes do tempo. A peneira aqui é tipologia nesse contexto de provação. A prova, ela só prova a carne de quem Deus tem o interesse de melhorar o espírito. O que Paulo vai dizer sobre a prova, sobre o sofrimento? É a tribulação que produz paciência, perseverança, ok? Esperança. Quem está entendendo, diga amém. Aí vamos lá, quem vai ser Pedro, minha gente? O primeiro apóstolo da igreja. Um dirigente extremamente poderoso, um indicador de caminho. O primeiro sermão de Pedro chocou até os catedráticos da sinagoga. Olhavam para ele revestido de poder e diziam: não é esse o pescador, aquele analfabeto? Mas no primeiro sermão dele, 3.000 almas convictas, presta atenção, não é alma sofrida igual a nossa apenas, não é alma dentro de uma cultura que luta por um salário mínimo, não, é alma de gente que não tem religião, porque a cultura ou a religião, abre aspas, do judeu é étnica. O que isso significa? Significa que em tese ele não se converte, porque ele adora o Deus correto, desde que o mundo é mundo e desde que Deus é Deus. Então para você convencer um camarada desse, não basta ter letra, tem que ter poder, porque letra eles têm. E o texto diz que no primeiro sermão de Pedro, foram mais de 3.000 judeus reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Então ele maduro vai dar muito prejuízo para o inferno. Então o que o inferno quer fazer? Quer matar ele enquanto ele é novo. É o próprio Satanás que vai pedir a Deus, como fez com Jó. Jó é o trigo mais solto da casca que alguém já viu na história. Olha o abusado do Satanás, pensando que Jó não estava pronto, dizendo: ele te serve porque tu abençoa ele de balde. Deixa-me tocar no que ele tem para o Senhor ver quem ele é. O que Satanás está dizendo? Ele só é quem ele é por causa do que ele tem. Ninguém diz para Deus quem você é, meu irmão. Ninguém diz para Deus quem você é. Olha aqui para mim, filha. Ninguém diz para Deus quem você é. Podem usar de todo tipo de chocarrice e de maldição. Ah, Santa Rona. Ah, não sei o quê. Ah, eu que te conheço. Deus trouxe algumas meninas aqui, rapazes, para dizer: quem te conhece sou eu. Ninguém diz para mim quem é você. Eu sei quem é você. Olha o que Satanás está dizendo. Está dizendo que Jó depende do que ele tem para ele ser quem ele é. O que está dizendo? Ele é um trigo novo, ele é um espírito apegado ao corpo, ele é uma alma que depende da carne, ele é trigo novo, bota ele na peneira, posso peneirar? Só que Deus já sabe, Jó é trigo solto na casca, Jó é semente madura, Jó está pronto para o que deve é. Mas olha a colocação do diabo: deixa eu tocar no que ele tem para tu ver quem ele é. Aí o Senhor disse: então toca. Passou Jó na peneira. Satanás feriu o corpo de Jó, a tal forma que ele tinha úlceras que atravessavam a pele. Ele se queixa de dor nos ossos, num lixo, se coçando com caco de telha, no meio da dor, todo arrebentado. O hálito dele era mais podre do que carnificina. Ele estava deteriorando no corpo. Mas Satanás viu este homem em estado de putrefação na carne, olhando para o Senhor e dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu. Agora vamos ser honestos, Foi Deus que tomou? Foi Deus que tomou? Olha para o texto. Deixa eu tomar o que ele tem. Quem falou isso? Então quem tomou?
Só que Jó não sacrifica para o diabo, não reconhece a autoridade do diabo. Jó nunca prestou um culto para o diabo. Jó não faz nada para o diabo. Jó não identifica a autoridade de poder do diabo. Então olha, você vai ver que o diabo só fala no capítulo 1 do livro de Jó, depois não fala mais. Porque quando você está solto da casca, o diabo perde o protagonismo na tua história. Nada do que ele faz contra você toca no teu espírito, toca na tua alma. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi Deus que deu, mas com permissão de Deus. Quem tomou foi o diabo. Só que imagina, ele estava ao derredor de Jó. E por que você sabe disso? Porque o texto diz que havia um cerco ao redor de Jó, que não deixava Satanás transpor esse cerco para não tocar na vida dele. Então está ele ao derredor de Jó, esperando um jeito de atacá-lo. Aí Jó vai adorar dizendo, Deus me deu, e ele imagina ele do lado de fora do cerco, pensando, mas eu tomei, diga aí que eu tomei, diga aí que eu sou o autor da sua dor, diga aí que eu sou o autor da sua tristeza. Ele te deu, mas eu destruí, ele te deu, mas eu tomei. Aí Jó vai abrir a boca e para contrariar Satanás, ele vai dizer, e Deus tomou. Satanás foi descreditado por Jó. Ele fez algo do qual Jó não deu crédito a ele. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus está dizendo, quando você reconhecer que tudo o que acontece na tua vida coopera para o bem da tua maturidade, coopera para o bem do teu crescimento, você vai tirar o poder de fala de Satanás. Toda a glória que ele vai querer ter na tua destruição, ele não vai ter. Como que eu faço isso, Camila? Está com dinheiro, glória a Deus. Está sem dinheiro? Glória a Deus. Está com saúde, aleluia. Está sem saúde, aleluia. Está feliz, Jesus é bom. Está triste, Jesus é bom. Deixa o diabo sem poder de fala na tua história. Deixa ele sem poder. Descredibilize ele. Pode olhar. Depois o papo é só entre Deus e Jó. Jó e Deus. E o diabo voltou sem graça para o inferno. Sem glória, sem honra, sem crédito até do que de fato tinha feito. Mas quem era Jó? Trigo maduro. E trigo maduro é solto da? Trigo maduro é solto da? Dá uma sacudidinha em quem está do teu lado aí. Me dá a mão aí, dá a mão para alguém aí. Dá uma sacudidinha em quem está do teu lado. E diga para essa pessoa, solta da casca, meu filho. Solta da casca, minha filha. Solta, que é isso? Amadurece, cresce. Você viu o que falaram de você? Falaram o quê? Falaram isso, isso e isso. Ó o trigo novo, ó o trigo novo. Eu vou lá e vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Ó o trigo novo, ó o trigo novo. Eu vou lá e vou mostrar que eu sou crente, mas não sou otária. É o trigo novo. Agora o trigo maduro diz que eu mandei um beijo e estou orando por ele. Ó o trigo maduro diz que eu estou em oração. Solta dessa casca, meu filho. Coloque aquilo que você tem de mais precioso em Deus numa área que a fofoca não pode tocar, numa área que a difamação não pode tocar. Pegue aquilo que você tem de mais precioso com Deus e guarde numa área onde as indiretas de WhatsApp não chegam, onde os comentários de Facebook não roubam, onde os olhares estranhos não destroem. O problema é que você está concentrando muita energia na casca.